Então mais uma sexta se passou e mais um quadrinho dessa antologia nova chamado Arlequina, ou Harley Quinn Black mais White mais Red, chegou com novos artistas aí trazendo a sua visão, as suas visões na verdade, porque esse é uma dupla hoje, da personagem Arlequina, focando então no preto, branco e vermelho. Lembrando que essa antologia é publicada todas as sextas-feiras pela DC Comics, só que em formato digital. Começa como digital, mais pra frente vem em formato físico. Inclusive já falei das duas primeiras histórias, estou fazendo uma playlist com todas as histórias. A playlist vai aparecer aqui no card, caso você tenha interesse em ver, dar uma conhecida e deixar o seu comentário também, que eu gosto bastante do comentário de vocês. E a história dessa vez, meus amigos, é Get Your Story Straight, que em tradução livre seria Conte Sua História de Maneira Correta. Escrito por Saladin Ahmed e desenhado por Javier Rodrigues. A história basicamente vai contar aí três pessoas que estão em um bar, com uma quarta pessoa também ouvindo eles. Eles estão com um pote vermelho com uma boca, um sorriso. E o que ficamos sabendo é que esse pote na verdade era da Arlequina. E esses três bandidos acabaram roubando da Arlequina no local onde ela vivia. E aí que a história vai mostrar cada um desses capangas contando como é que eles roubaram, cada um dando a sua versão. O primeiro capanga conta a história mostrando então um local cheio de cartas de baralho, gigantes e coisa do tipo, com a Arlequina e o seu uniforme clássico dos anos 90, com os bandidos levando um monte de porrada, sendo que o que está contando a história acaba colocando a Arlequina para dormir e os três fogem com o pote. Um outro capanga acaba dizendo que a história está errada, ele conta a versão dele, onde o local que a Arlequina ficava na verdade era uma espécie de garagem, onde nós tínhamos a Arlequina com um uniforme parecido com o uniforme do Esquadrão Suicida, com a meia arrastão, com um shortinho e coisa do tipo, dando uma pegada bem Sin City na minha opinião. Mas nessa história nós temos também a Arlequina tocando terror e tentando expulsar aí os capangas, só que um deles acaba colocando a Arlequina para dormir e os três levam o pote também. Só que o terceiro capanga acaba dizendo que as duas histórias estão erradas também, que na verdade quando eles foram atrás do pote, eles acabaram indo para um local bem psicodélico, que a Arlequina vivia um local meio Alice do País das Maravilhas, onde inclusive nós tínhamos umas coisas meio metalinguísticas e assim por diante, com a Arlequina aí com um uniforme parecido com os Novos 52, mas aquele uniforme do preto e vermelho, com inclusive a aparição do gato sorridente na lista País Maravilhas. Só que tal qual as outras histórias, a Arlequina acaba sendo derrotada pelo vilão, pelo capanga que está contando a história. Eis então que durante o contar da história, a Arlequina acaba chegando no local onde estão os bandidos, contando a história pro chefão, com um uniforme um pouco mais parecido com os uniformes atuais dela, e ela acaba dando uma sova na galera e pegando o seu pote de volta, que seria na verdade um pote com gás do riso do Coringa. Pote esse que era guardado para Arlequina para não dar problema em Gotham City e não cair em mãos erradas. Depois então de quebrar o pau com todo mundo, ela acaba levando o seu pote para fora e volta para sua casa tranquila e sorridente. Tá, então meus amigos, eu achei em primeiro momento essa história bem interessante, até porque essa ideia de você trazer uma galera contando várias histórias, né, cada pessoa contando uma versão de uma mesma história, é sempre uma coisa interessante. É uma coisa que me traz interesse, um tipo de narrativa bem legal. Entretanto, por ser uma antologia curta, eu acho que você contar três histórias em uma única história que já é curta, acaba não dando tempo para você desenvolver tão bem. E é uma história que, na verdade, ela já é meio batida, digamos assim, né? A gente já viu várias dessas, por isso que eu digo, é uma história, é um plot legal, é uma maneira bacana de se contar uma trama em si, né? São várias tramas em uma trama, só que não é algo que seja inovador. A gente já viu, por exemplo, no desenho do Batman lá, né, que é o Legends of the Dark Knight, um famoso episódio. A gente viu, por exemplo, também uma coisa meio parecida em um episódio das primeiras temporadas do Batman Animated Series, que era o Quase o Peguei, onde vários vilões contam a sua versão de como eles quase pegaram Batman. Na animação Batman Gotham Knights nós tivemos algo parecido também, ali onde crianças contavam a sua versão do Batman, de quando eles viram Batman salvando alguém, coisa do tipo. Então depois de fazer a leitura eu achei interessante, eu curti no momento que eu tava lendo a história, mas quando eu parei pra pensar um pouco eu falei, não temos nada original aqui, né? E também não é muito original porque é a mesma história sendo contada sempre, né? Não é uma coisa diferente, é sempre uma história muito parecida ali que só muda uma coisinha ou outra, que é uma versão da Arlequina. Eu acredito que visualmente a história seja bem legal por trazer essas Arlequinas com o passar do tempo, um uniforme clássico, uma pegada mais Esquadrão Suicida filme, uma pegada mais recente, coisa do tipo. Isso eu achei interessante e talvez tenha me agradado durante a leitura por este motivo. Até porque durante a narrativa você vê a disposição dos quadros diferente, tem uma pegada Sin City, por exemplo, como eu falei durante o resumo, especialmente na segunda história, eu senti isso. É interessante ver também outras coisas que acontecem mais no final que são mais psicodélicas, uma coisa mais Alice no País das Maravilhas. Mas eu acho que a história em si
ela foca bastante num desenho agradável, num desenho interessante, mais nas homenagens, por assim dizer, do que necessariamente algo inovador. Não acho que seja uma história ruim, longe disso, mas ao mesmo tempo não é algo que eu talvez chamaria de criativo. Eu acredito que seja um feijão com arroz, algo que a gente já viu contado de uma maneira que não inova nada, que traz ali um básico envolvendo homenagens da Arlequina. Se a antologia se foca em homenagear a personagem, homenagear, assim tá certa a palavra, né? Ela vai cumprir o seu propósito, mas caso você queira ler uma história que seja inovadora, talvez esse não seja o caminho. Eu acredito que quando você lê essa história pela primeira vez, você vai curtir ela, você vai falar, pô, que história legal. Mas se você pensar um pouco em cima dela, você vai ver que, tá, ela é legal, mas faltou algo aí pra eu curtir mesmo, de verdade. Mas ainda assim eu vou dizer que eu preferi mais essa terceira história do que a segunda. A melhor até agora é a Harleen, na verdade a continuação da Harleen, que é a do Stefan Sejic. Mas eu acho que essa história aqui acaba tendo um pouquinho mais de frescor, talvez, do que a segunda história. Porque a segunda história envolve um ponto que talvez eu não curta tanto, que é esse lance da Arlequina youtuber, mais focada no mundinho dela ali, né, das revistas próprias. Já essa história aqui tenta trazer várias Arlequinas como homenagem, então nesse sentido eu gostei mais. Mas de qualquer maneira eu acredito que a história vale muito pelos desenhos do Javier Rodrigues, estão bem bonitos os desenhos, meus amigos. Inclusive essas homenagens realmente, até em sentido estético de outros quadrinhos, eu acredito que vale a leitura no sentido estético então, né? Até porque a narrativa dele é agradável também. E o trabalho aqui do roteirista tá legal também dentro do seu feijão com arroz, conforme eu citei durante o vídeo. Então de qualquer maneira, curti o trabalho, achei bacana. Talvez eu poderia ter uma coisinha outra diferente ali para fazer algo um pouco mais inovador, mas ainda assim vai ser agradável quando você lê, pelo menos com relação aos desenhos. Beleza? Então essas são as minhas considerações. Agora eu gostaria de ver as suas considerações. O que você achou dessa história? Curtiu, não curtiu? Tem as mesmas opiniões que a minha ou não? Tem opiniões diferentes? Traga aqui embaixo se você ficou até agora, meu muito obrigado. Aproveita que você ficou até agora e coloque então ali a bolinha vermelha, né, o pontozinho vermelho para eu responder com um ponto preto para você, o nosso código de sempre aí dos vídeos da Arlequina. Aproveita também, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amiguinhos, se inscreva no canal se você é novo ou nova, apertando o sininho porque todo dia tem vídeo no canal, inclusive mais de uma vez, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!